Quero convidar você a ler sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Amém? Eu quero lembrar a igreja, dar um aviso enquanto você está lendo sua Bíblia. Eu só sirvo ceia para quem faltou ao culto por dois motivos. 1, enfermidades. 2, trabalho. Então, se a pessoa não veio ao culto porque ela estava trabalhando, você pode me ajudar a divulgar isso? A pessoa pode me ligar, pastor, eu estava de serviço, por exemplo. Nós temos alguns irmãos que trabalham na fábrica e eles têm turnos. Então, às vezes, hoje, por exemplo, nós temos irmãos que estão nesse turno da noite. Então, obviamente que ele não pode estar aqui. Obviamente que eu sirvo ceia para ele. Segundo, as pessoas que não estão aqui por uma questão de força maior. Por exemplo, a irmã Marlene e a irmã Néia hoje não estão aqui, porque elas fizeram uma cirurgia essa semana e, obviamente, elas estão em convalescência e, obviamente, amanhã eu irei à casa delas servir a Santa Ceia. Quem falta porque faltou não é digno de receber ceia. Amém, irmãos? Amém. Não fui porque eu não quis. Amém, eu respeito isso. Se você não quis vir, amém. Então eu só estou te avisando que se por um acaso, algum dia, você perder a ceia, pastor, eu tive que fazer uma viagem, estou a trabalho, eu fiquei doente, fiz uma cirurgia, obviamente que eu vou servir a Santa Ceia por você. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo compreendeu isso? Amém. Então, me ajude a divulgar isso. Antigamente, muito antigamente, a gente tinha uma praxe de servir ceia no outro dia e no outro horário. E aí começou a acontecer o seguinte: muita gente não vinha no culto da ceia porque sabia que teria ceia no outro horário. Então, só estou deixando que a gente vai adaptando as coisas, ajustando as coisas, justamente quando a gente vê que às vezes há uma negligência sobre a importância da ceia. Amém? Amém. Você achou aí Hebreus 10, 19? Amém. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo em água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pai, nós queremos consagrar o nosso coração ao Senhor e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, querido. Você que já é da igreja sabe disso, você que está visitando ou que está chegando agora vai saber. Toda vez que nós temos ceia do Senhor, nós pregamos sobre a mesa. E é necessário que você aprenda, entenda, compreenda do que se trata a mesa do Senhor. É uma mesa que tem uma simbologia. Ela fala da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez, daquilo que Ele realizou por nossa vida. É necessário que você entenda que o pão, o suco, a água, o óleo, o candelabro,
a uva e todos os símbolos e elementos que estão sobre a mesa têm uma finalidade. E a finalidade é nos ensinar acerca daquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Existe uma revelação progressiva na Bíblia. Deus foi usando homens e foi instruindo e inspirando homens para que esses homens pudessem escrever a fim de instruir o povo de Deus acerca daquilo que Deus quer. Deus respeita a nossa capacidade, Deus respeita o nosso tempo e o nosso entendimento, e durante a história Ele foi usando profetas, Ele foi usando homens e mulheres, para que através disto nós aprendêssemos o significado e a importância de cada coisa. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão tomando ceia pela internet. Verdade, verdade. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão distorcendo e deturpando valores muito sérios. Há igrejas que estão ensinando que todo mundo pode tomar ceia de qualquer forma. Jesus já pagou o preço e agora nasce uma nova igreja chamada Igreja Inclusiva, que diz que Jesus já morreu por todos, então todos já estão salvos. Pior do que o calvinismo. Uma vez salvo, salvo para sempre, nasceu uma nova teologia. Jesus morreu por todos, logo todos estão salvos. Mesmo que essas pessoas vivam em pecado e em rebelião contra Deus e a sua palavra. Olha o perigo disso. Uma teologia inclusiva que diz que o homem vai ser salvo independente de como ele está vivendo. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu por todos. E essas doutrinas, elas são disseminadas hoje numa velocidade muito grande. Hoje você clica no YouTube, no Facebook ou em qualquer rede social e você ouve um monte de gente falando um monte de coisa sem conhecer a vida da pessoa, sem conhecer a doutrina, sem saber qual é a linha teológica, doutrinária que aquela pessoa tem. Qual é a formação dela, qual é o objetivo dela. Então é importante você compreender o que a mesa fala e do que ela trata. Por quê? Porque a mesa do Senhor, ela está falando e ela está tratando do caminho do homem para chegar a Deus. O sangue de Jesus, o pão que simboliza o corpo de Jesus, está tratando de um assunto. Qual é o assunto? Chegarmos à presença do Senhor. É uma senha. Você não chega à presença do Senhor de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Há um procedimento, há um caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho, e quando você estuda o tabernáculo no Velho Testamento, e quando você começa a estudar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, você começa a ver, a partir do capítulo 5, que Deus está falando, o Senhor está usando a vida de quem escreveu Hebreus, porque ninguém sabe quem foi. Sabemos que Deus usou alguém, uns dizem que é Pedro, outros é Apolo, outros é Paulo, mas o fato é que não há, ninguém assinou a autoria da carta aos Hebreus. Mas é fato que quem escreveu essa carta conhecia muito bem a palavra do Senhor e todos os dogmas, paradigmas e doutrinas que estavam reveladas no Velho Testamento, e o autor aqui está falando: olha, há uma simbologia, uma aliança, uma nova aliança, um sacerdócio, uma promessa. E aí quando você olha para o Velho Testamento, você vê o tabernáculo. E aí você vê que esse tabernáculo tinha uma porta. Aí você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou a porta. E aí você vai encontrar a palavra do Senhor dizendo que há uma porta estreita e uma porta larga, a bênção e maldição, a salvação e a perdição. Existe uma escolha que o homem deve fazer. E é importante você entender porque o sangue e o pão e a mesa estão falando exatamente deste caminho, como nós lemos aqui, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E o pão da mesa está falando da carne, do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui de uma nova aliança, no capítulo 10, verso
Verso 16: esta é a aliança que farei com eles depois que daqueles dias, diz o Senhor, porém no coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O sangue de Jesus está falando da nova aliança que ele estabelece com o homem. O pão está falando da carne dele, do véu, do preço que ele pagou, não como Deus, mas como homem, se fazendo homem. É importante a igreja entender isso. É necessário que você entenda a simbologia que há nesta ação de Deus, do sacerdócio de Arão, do tabernáculo, de todos os procedimentos que haviam no Velho Testamento e que estão hoje representados na mesa da Santa Ceia. Uma porta. Há uma porta. Há um caminho. Você precisa entender isso. Quando este homem entra por Cristo, que é a porta, e a mesa está falando disso, ele se depara com o altar de holocausto. Ali, o homem ia com um animal, com um cordeiro. Ali, ele pegava uma criação, um animal, não era um animal qualquer. Ele pegava um animal que ele desmamou e que ele amamentou no seu próprio colo, que era como um animal de estimação. E ali ele levava aquele animal para ser imolado, sacrificado no lugar dele. Seria mais ou menos hoje você pegar o teu cachorrinho, ou gatinho, ou qualquer animal que você tem de estimação, e aí você colocaria a mão sobre a cabeça deste animalzinho, e o sacerdote pegaria um cutelo, e cortaria o pescoço desse animal, e pegaria com uma bacia de bronze o sangue daquele animal. Simbolizava que aquele animal estava morrendo no teu lugar. Porque o pecado mata. Como eu preguei domingo passado, o pecado ele tem um preço, e o preço dele é a morte. Então aquele animal morria no seu lugar. O sangue era colhido, o sacerdote aspergia o sangue sobre você, cobrindo o seu pecado. Depois que você passava pelo altar do holocausto, você ia até a bacia de bronze que tinha água. Aí ele lavava as mãos, lavava os pés. Essa bacia de bronze fala do juízo de Deus e da purificação que há pela palavra do Senhor. O homem entra pela porta, é lavado no sangue, porque o altar do holocausto simboliza a cruz, e o sangue daquele animal, assim como o sangue de Jesus, purifica o pecador. Depois ele sai do altar, vai até a bacia de bronze, lava suas mãos e os seus pés. Por quê? Porque simboliza as obras e o caminho. Jesus falou: tem que lavar os seus pés. Era muito comum se lavar os pés e as mãos no Antigo Testamento, porque mãos falam das obras e os pés falam do teu caminho. Então é necessário que você lave as suas mãos, as suas obras, e que você lave os seus pés, que simbolizam a tua caminhada. Depois disso, coberto pelo sangue, lavado pela água, purificado pela palavra, ele entrava no lugar santo. Lá tinha um candelabro semelhante a esse que nós temos aqui na mesa. Ouro maciço, simboliza presença pura, sem mistura, Deus puro. Uma lâmpada, 7 lâmpadas que iluminavam a mesa da proposição, que era de madeira de acácia revestida de ouro, que é o homem, no caso Cristo, como homem, fazendo a sua obra pelo poder do Espírito, com os 12 pães que simbolizavam exatamente a provisão de Deus para o sustento do seu povo. Depois disso, tinha um altar chamado altar de incenso, aonde o sacerdote pegava a brasa do altar, e aí ele colocava aromas, e ele balançava aquele incensário que liberava uma fumaça cheirosa, aromática, que simboliza a oração do povo de Deus, que simboliza a oração dos sacerdotes, que simboliza a oração daqueles que pretendem entrar na presença do Senhor. Depois que ele entrava, e aí tinha um detalhe do novo para o velho. Somente um homem podia entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano, não sem sangue. Uma vez por ano, o sumo sacerdote
E é por isso que Hebreus está falando que Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem de homens, mas da ordem de Melquisedeque, da ordem do céu. O sumo sacerdote entrava com sangue, aspergia e colocava sobre o propiciatório. Propiciatório esse que era de ouro maciço, simbolizando Cristo, e o sangue dele que foi derramado, e assim Deus olhava para a arca. No lugar santíssimo tinha uma arca de madeira revestida de ouro, com uma tampa de propiciação, toda em ouro, simbolizando Cristo e o sangue dele. Dentro dessa arca tinha 3 elementos. 1, as tábuas da lei que foram escritas pelos dedos de Deus. 2, a vara de Arão que floresceu. E 3, um pote de ouro com maná. Nós aprendemos pela revelação da palavra que a arca somos nós. E que dentro de nós tem que haver a palavra de Deus, a convicção da ressurreição e a certeza de que é Cristo que supre e alimenta a sua alma. Só que aí você fala, pastor, tudo isso é importante, mas o que tem a ver isso com a ceia? Tudo. Porque o tabernáculo ele era símbolo. O tabernáculo é Cristo. E o tabernáculo está falando da relação entre Deus e os homens. No Velho Testamento, quando Moisés liberta o povo do Egito, ele criou o que nós chamamos na Bíblia de tenda do encontro, ou tenda da onde ele ia conversar com Deus, e ele montava essa tenda bem longe do arraial. E lá ele entrava e Deus abaixava naquele lugar, e lá Moisés falava com Deus face a face. Mas um dia Deus falou para ele, não é assim que eu quero. Eu quero que você monte uma tenda no meio. Eu quero estar no meio do meu povo. E é isso que o tabernáculo simbolizava, Deus no meio do seu povo. E nós sabemos pelo estudo da palavra que o tabernáculo falava de Cristo. Agora preste atenção. Jesus um dia veio, entrou na porta, foi no altar, sacrificou a sua própria vida, não usou sangue de bichos, ele usou o seu próprio sangue. E ele não ofereceu um sacrifício, mais um sacrifício, ele fez um único sacrifício, não de sangue de animais, mas de sangue humano, o sangue dele. Lavou aqueles que creem. Agora, lavados no sangue de Jesus, nós podemos passar pela bacia de bronze, que é a palavra, nós podemos entrar no lugar santo, aonde há a presença do Espírito Santo, aonde há o pão e aonde há a oração. E aí, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo morto, quando ele entrega o seu Espírito, o véu que havia no templo foi rasgado de alto a baixo. Um véu tão espesso, tão grosso, que 2 juntas de boi não conseguiam rasgar. A grossura do véu era quase de uma mão, tão grosso ele. Mas quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado de alto a baixo. Pastor, o que simboliza isso? Simboliza que agora nós, todos nós, que entramos pela porta que é Jesus, todos nós que fomos lavados no sangue de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, todos nós que lavamos as nossas mãos e os nossos pés na palavra, as nossas obras e a nossa caminhada, todos nós que estamos cheios da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a nova aliança, Jesus está dizendo, olha, na velha aliança havia uma tábua, havia leis escritas nas tábuas, mas na nova aliança não. Na nova aliança, eu vou escrever a lei no coração de vocês. Na velha aliança, havia uma vara de amendoeira que tinha florescido. Mas na nova aliança, dentro de vocês, vai haver uma convicção de que se vocês morrerem hoje, vocês vão ressurgir com Cristo na eternidade. Na nova aliança, você tem uma experiência pessoal com Deus. É isso que falta para a igreja.
Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Quando você vai pregar para as pessoas, elas dizem assim: eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. E isso é fato. Muitas pessoas acreditam em Deus. Lá no presídio, onde eu prego há mais de 23 anos, eu não tenho ateu. Todo mundo que está no presídio crê em Deus. Na boca de fumo, não tem ateu. Lá existem homens e mulheres que acreditam em Deus. É necessário que você entenda que acreditar em Deus é uma coisa muito diferente de você ter um relacionamento com Deus. Você acha que Jesus morreu por quê? Para fundar uma religião. Você acha que Jesus morreu por quê? Deus trilhou às próprias mãos um novo caminho para que nós, libertos do pecado, pudéssemos voltar à presença de Deus. Se você estudar a Bíblia sobre o tabernáculo, você vai descobrir que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. É isso que nós somos para Deus. O lugar não é um templo feito por mãos de homens, é um templo feito pelas mãos do próprio Deus. É isso que nós somos. A Arca da Aliança do Senhor. E Deus espera que aonde a gente vá, Deus possa ir conosco. O Senhor morreu naquela cruz, pagou um preço muito alto para nos libertar do pecado. Por que no Velho Testamento o sangue era colocado sobre o propiciatório? Porque quando Deus olhava para dentro da arca, Ele olhava como que pelo sangue. Hoje, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor. E quando Deus olha para você, Ele não olha você, Ele vê Jesus, o sangue do Filho dele, que foi derramado para te santificar, para te purificar e para permitir que você entre na presença de Deus. Pastor, não estou entendendo ainda, presta atenção. No Velho Testamento, se alguém entrasse no lugar santíssimo em pecado, morria na hora, porque Deus é santo e não tem comunhão com o pecado. O sumo sacerdote amarrava uma corda por debaixo da sua túnica e ele deixava a corda lá fora do tabernáculo para que outros sacerdotes pudessem puxá-lo caso ele tivesse entrado sem estar puro e totalmente santificado. Haviam sinetes nas roupas do sumo sacerdote e conforme ele se movia, aqueles sinos faziam um barulho, um zunido, um tilintar. E aí quem estava lá fora pensava: ó, o sumo sacerdote ele está vivo. Mas se o barulho parasse, depois de um tempo, os sacerdotes que estavam lá fora puxavam o sumo sacerdote, porque quem entrasse na presença de Deus em pecado, morria. E eu tenho uma notícia para você: não mudou nada. Não mudou nada, irmão. Quem entra na presença de Deus em pecado, morre. Quando você lê Isaías capítulo 6, você vê Isaías tendo uma visão com Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim: eu vejo o Senhor no alto sublime trono, a orla dos seus mantos cobrem toda a terra. E aí ele vai narrando o que ele está vendo, e de repente ele diz: ai de mim, que eu vou morrer. E é literalmente isso que você sente quando você entra na presença de Deus. Um sentimento de morte, que você vai morrer diante de um Deus santo. Mas hoje, Jesus está dizendo: por causa do sangue de Jesus, você pode entrar. Não por causa do seu merecimento, porque nós não merecemos, é graça. Não porque você tenha feito alguma coisa boa o suficiente que o habilite a entrar na presença de Deus.
e misericórdia do Senhor. Mas quando alguém entra na presença de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, Deus o aceita. Por quê? Porque quem está lavado no sangue de Jesus está perdoado dos seus pecados e a justiça de Jesus está sobre ele. E agora ele pode entrar. Essa é a mensagem da mesa. Quando você pega o pão e come, Jesus disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Bom, então, pastor, se Jesus morreu por todos, todos estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem creu. Creu no quê? Na obra de Cristo. Quem está salvo? Quem se arrependeu dos seus pecados, confessou e abandonou. Quem está salvo? Quem foi justificado, regenerado e adotado. Quem está salvo? Quem foi inteiramente santificado, cheio do Espírito Santo. Quem é que pode entrar na presença de Deus? Não pelo seu próprio mérito, mas pela graça de Deus. Aqueles que olham para Cristo e que reconhecem isso. Por isso que a mesa não é para qualquer um. A mesa não é para todos. A mesa é para quem entende. Por isso que quando você vai ler 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, lá está dizendo: quando você for tomar a mesa, examine-se a si mesmo. E se não houver pecado, tome na mesa. Muitos estão doentes, muitos estão enfermos, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa sem discernir a mesa, sem entender por que a mesa está tratando. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 10, verso 26. Olha aqui, acompanha comigo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcar os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia está dizendo que uma vez lavado no sangue de Jesus, se você voltar à prática do pecado deliberado, consciente, não resta mais sacrifício. Existe uma verdade. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, somos pecadeiros. Mas aqueles que vivem na prática do pecado e conhecem a revelação da verdade, não há mais sacrifícios. Por isso que quando a gente chega diante da ceia, nós temos que olhar para o nosso coração e examinar o nosso coração. Se houver pecado, por algum motivo, se por algum motivo você pecou, errou, falhou, você tem um advogado que morreu por você. E você pode se arrepender e falar: Senhor, esses dias, essa semana, hoje, esse mês, eu errei, eu pequei, eu falhei. Por falta de vigilância, negligência, me perdoa e o Senhor vai te perdoar prontamente. Mas quem vive na prática do pecado está correndo um risco muito sério. Por isso que a gente não pode negligenciar uma palavra tão séria. Olha o que a Bíblia está dizendo, no verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés
o Filho de Deus, e profanou o sangue. O que é profanar? Desrespeitar. Gente que desrespeita a aliança que Deus fez conosco. Profanar, tornar imundo, tornar comum, tornar simplesmente como se isso fosse nada. Deus, o Senhor, morreu por nós. E nós não podemos negligenciar tamanha salvação. Mas há pessoas que profanam o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas a Bíblia diz que Ele é justo juiz e vai requerer de cada um tamanha profanação. Ainda diz mais aqui: profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus, que foi derramado e que pagou o preço da nossa salvação, da nossa remissão. Ultrajou o Espírito da graça. O que é ultrajar? Ofender gravemente a dignidade de alguém. Irmãos, eu tenho visto cada barbaridade na terra. Pessoas que não entenderam ainda a gravidade do que está acontecendo. Jesus morreu por mim. Ah, tá bom. Nada. Se Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado, como, pois, poderíamos voltar à prática do pecado deliberado? Não há sacrifício mais para quem, uma vez santificado, volta à prática do pecado deliberado. Se você pecar, que seja por acidente. Não de forma voluntária, espontânea e deliberada. A Bíblia diz aqui: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cair na mão de Satanás, você clama a Deus e Ele te salva. Se você cair na mão dos homens, você clama a Deus e Ele te salva. Mas se você cair na mão de Deus, quem te salvará? Pastor, mas Deus é misericordioso e bondoso. Sim. Mas quando você profana o sangue do Filho dele, e quando você ultraja, quando você trata por comum o Espírito da graça, aí a coisa muda de conversa. A Bíblia diz uma história de um homem chamado Esaú. Ele era o filho mais velho de Jacó. Ele era o herdeiro da promessa. Ele receberia a maior parte da herança. E ele receberia o privilégio de falar com Deus e de ser o líder espiritual da nação de Israel. A Bíblia diz que um dia, ele voltando da caça, estava com muita fome. O seu irmão Jacó estava na tenda dele cozinhando um guisado, uma sopa. E ele pediu um prato de sopa para o irmão, e o irmão falou: eu te vendo. E o irmão perguntou: o que você quer? Ele falou: eu quero a bênção da primogenitura. Um preço incalculável que significava aquela bênção. Ele não pediu R$50 ou um pote de ouro, não, ele só falou: eu quero a bênção da primogenitura. Sabe o que Esaú disse? Do que me vale esta bênção se eu estou para morrer de fome? E ele deu um prato de guisado, de lentilha. Depois, quem recebeu a bênção da primogenitura foi Jacó. E a Bíblia diz que ele procurou com arrependimento e lágrimas, mas não encontrou, porque Deus não teve ele por inocente. Irmãos, você precisa entender que a mesa da ceia não é só um pãozinho com um copinho de suco de rabo. Você precisa entender que esta mesa está falando da obra de Cristo
que deixou a eternidade, nasceu no ventre de uma mulher, se fez homem, viveu como homem, lutou com o inferno, lutou contra o pecado, lutou contra Satanás, foi machucado nessa luta, derramou todo o seu sangue no seu lugar e em seu favor. E porque ele não cometeu pecado, Deus o ressuscitou no terceiro dia, o Pai. E tudo isso para que você fosse salvo, liberto e transformado. Para que hoje você pudesse voltar à presença de Deus. Irmãos, não se iluda. O desejo de Deus é que você entre na presença do Senhor. Que você volte à presença do Pai. Que você tenha uma experiência com Deus. Que você entre na presença do Pai. Por isso Cristo veio e por isso Cristo morreu. Para que você volte à presença. Por isso que quando você lê aqui no capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por que intrepidez? Porque no Velho Testamento quem entrava morria. Tenha intrepidez e coragem de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu mérito. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, porque Jesus morreu para purificar o teu coração. Da má consciência, metanoia, mudança de mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, da sua consciência, largando as tradições que vocês herdaram dos seus pais, que vocês herdaram da sociedade, dos achismos e dos valores que não procedem do céu. Lavado o corpo em água pura, palavra de Deus. Guardei-me firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é a promessa, meus? Que o Senhor vai buscar a sua igreja. Amém? Ele veio uma vez, fez a obra de redenção, e agora vai voltar uma outra vez, e vai arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Se você acha que Jesus morreu para te dar simplesmente o que comer, o que beber, o que vestir, você está muito enganado. Se você acha que a preocupação de Deus é apenas suprir as suas necessidades, você está equivocado. Tudo se resume a um fator: vida eterna, morte eterna. Se nós não entendermos a mesa, você vai só comer um pedacinho de pão, tomar um cálicezinho de suco, correndo risco de ficar enfermo, doente e às vezes até morrer. É muito sério isso. Por isso que o Senhor nos chama. Olha, a mesa não é para pecadores. A mesa são para os filhos. A mesa não são para os escravos. A mesa são para os filhos. A mesa não é para que a gente chegue de qualquer forma, de qualquer maneira, profanando e ultrajando a obra de Jesus. Não, pastor, mas todos nós somos falhos. Exatamente isso. É exatamente por causa da nossa fraqueza e por causa da nossa limitação que você precisa do pão e do suco, porque senão você morre. Mas você não pode blasfemar, profanar, ultrajar o sacrifício de Jesus como se isso não tivesse preço nem valor. Tem que haver consciência de que o pão simboliza a carne e que o suco simboliza a vida e que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E que não é sangue de animal, é sangue humano, é sangue de Cristo, que morreu no seu lugar.
em seu favor, para que você fosse salvo, liberto, transformado do domínio do pecado e para que você pudesse viver uma nova vida livre para Deus. Por isso que o pão e o suco têm uma simbologia muito séria. Você não pode pegar esse pão e beber o cálice como se isso fosse simplesmente uma liturgia, como se fosse simplesmente uma homilia do culto. Vamos lá, vamos. Hoje é ceia, né? Vamos lá comer o pãozinho do nosso aqui. Não, esse negócio é muito sério. Você precisa entender o que envolve a mesa. Se você ler na sua casa o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, você vai entender o que Jesus está falando. Este é o sangue da nova aliança que eu faço com o meu povo. Aliança. Não é de sal, nem de sandália, de sangue. Deus morreu em nosso favor. Como homem, pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós, para que nós pudéssemos chegar na presença de Deus. Lavados no sangue, revestidos do poder do Espírito Santo, e para que nós pudéssemos experimentar. Qual que é o problema para nós tomarmos a mesa? Muitos têm Deus em suas vidas, tem mesmo. Mas como? Como mais um objeto que você usa quando precisa. Sabe assim, ó. Eu acredito em Deus, pastor. Deus está na minha vida, está lá. Está lá, como batedeira, liquidificador, carro, celular, carregador. Deus está lá na minha vida, em algum lugar. Quando eu preciso dele, eu vou lá e uso. Mais ou menos assim. Imagina que essa garrafa azul aqui é Deus para alguns. Aí, estou com sede. Bebo. Não quero mais beber. Deus está na minha vida. Assim como outras coisas estão. Tem muita gente que tem Deus como um amuleto, último recurso. Tem muita gente que tem Deus como um protetor. Onde está o problema? Na forma como você se relaciona com Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, né? Tem muita gente que tem Deus como esse óculos. Eu preciso dele para ver. Não preciso mais ler, não preciso ver nada. Então vamos deixar ele aqui no cantinho dele. Até a próxima vez. Por isso que eu sou contra campanha de escala. Tem um monte de crente que só busca Deus quando precisa. Não preciso mais. Não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso fazer campanha, nem preciso mais ir no culto. Só vou quando eu preciso. Quando eu preciso de pão, eu busco. Quando eu preciso de favores, eu busco. Abre uma porta de emprego, Deus. Me dê um casamento, abençoa meu filho, cura meu filho. E aí as pessoas se relacionam com Deus como? Como um objeto que eu tenho lá quando eu preciso. Mas não é disso que a mesa está falando. A mesa está falando que eu preciso entender que tudo que nós temos existe com uma finalidade: levar eu e você de volta à presença do Pai. Relacionamento com Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Você não precisa buscar o favor de Deus
Você não precisa buscar as mãos de Deus. Ele é teu Pai. Deus tem prazer em cuidar de você. Sabe o que nós precisamos? Relacionamento com Deus. Eu amo o Êxodo 33. Amo. Eu leio quase todo mês. Eu gosto daquele Moisés que viu o Mar Vermelho abrir, que viu o mar, o rio do Egito virar sangue, que viu tantos milagres, pragas. Mas um dia ele fala para Deus assim: Senhor, tu tens dito que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu tenho a tua vara na minha mão, e aonde eu toco, milagres acontecem. Eu sei que o Senhor colocou anjos ao meu redor, me deu sinais, prodígios e maravilhas como poucos, mas eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Irmãos, é isso que nós precisamos, e a mesa trata disso. Conhecer o Senhor. Tem muita gente que entra na igreja, mas Deus não entra dentro dela. E a mesa está falando disso. Comer e beber. Sabe por quê? E eu encerro aqui. Por que Jesus diz: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo? Porque Deus tem que estar dentro de você, não é fora. Quando você come algo e quando você bebe algo, aquilo entra em você, no seu DNA, no seu sangue, no seu corpo. Por isso que quando a gente come e bebe, qual é a mensagem da mesa? Deus está dizendo para mim e para você: eu quero entrar em você. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte, porque você é o meu templo. Eu quero andar com você, falar com você, viver com você. Foi por isso que Jesus morreu, só por isso. Deus é Deus de relacionamento. Deus está interessado nisso. E eu vou falar uma coisa para você. É muito chato ficar na igreja sem viver essa experiência. É muito triste. Aí você vai ver pessoas frias, indiferentes, pessoas alienadas. Pastor, não tem campanha aqui? Não tem não. Eu já fiz campanha no passado. Bobeira. Você cria um monte de monstro que só quer vir pedir a bênção e o favor de Deus. Você precisa entender isso. Porque esta mesa está falando disso para você. Ó, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se Deus não estiver dentro de você, lembra da arca. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, a vara de Arão, um pote de ouro com maná. Se Deus não estiver dentro de você, você está perdendo o seu tempo. Se você não comer, pastor, eu tomo ceia todo mês, você não está entendendo a mensagem. Não é o pão nem o suco, é o que ele simboliza, o que ele representa. Se você não come de Jesus e não bebe de Jesus, essa mesa não é para você. Você é mais um religioso que não conhece Jesus. E o triste dessa história é você ver pessoas que estão na porta da igreja e que correm o risco de ir para o inferno sem entender absolutamente nada.
Quando você vai no capítulo 5 de Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo assim: Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pastor, que palavra dura. Se você é bebê, mas se você for maduro, é água limpa. Deus quer que a gente cresça nisso. Deus quer que você cresça na revelação e no entendimento de que mesa não é simplesmente um protocolo, aonde eu pego um cálice e um pão e compro aqui a minha. Tome esse pãozinho e esse cálicezinho e você vai receber um milagre. Verdade mesmo? Tem pessoas tomando o pão e o cálice como se fosse um remédio, como se fosse uma poção mágica. Preste atenção. Pastor, então como é que eu faço para tomar minha mesa? Examine-se, pois, assim mesmo. Se o Espírito Santo falar com você sobre algum pecado, porque Jesus morreu para te libertar do pecado. Se o Espírito Santo, que habita dentro do crente, falar com você, peça perdão. Talvez você pecou na ignorância, negligência. Peça perdão e tome da mesa. Mas eu vou te dar um conselho. Se você está na prática do pecado deliberado, afasta-te da mesa. Porque ela pode se tornar juízo, fogo, e você se tornar indesculpável diante de Deus. Não é isso que Deus quer. É por isso que tem ela. É para que, de vez em quando, você se lembre que Jesus morreu por você. Para te salvar. Para te libertar. Para que o pecado não tenha mais domínio sobre você. Para que você não seja mais escravo do diabo. Não seja mais escravo do mundo. Que você não seja mais escravo de você mesmo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.